pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela, pedagoga especialista em educação especial inclusiva, e hoje eu trouxe mais uma dica para vocês. O vídeo de hoje é como estimular a leitura nas crianças e dicas para tornar o momento da leitura mais interessante. Já se sabe que o aprendizado da leitura influencia de maneira significativa o nosso cérebro. O aprendizado da leitura e da escrita promove modificações que impulsionam o nosso desenvolvimento cognitivo, fazendo com que a gente tenha acesso a níveis superiores de cognição e abstração. Por isso, é essencial que tanto a escola quanto a família promovam oportunidades de aprendizado nesse sentido. A ideia, então, é tornar esse momento o mais divertido possível até que ele se torne um hábito e esteja consolidado na vida das crianças. Mas para isso acontecer também, é importante que o adulto, que sempre vai servir de modelo para a perspectiva da criança, que ele deixe claro o que esse hábito representa, qual o espaço que esse hábito tem na sua vida. Então, mostre para a criança os livros que você está lendo, quais revistas você mais gosta, deixe esses livros e essas revistas ou jornais por cima da mesa ou em algum local que a criança também possa manusear, olhar, pegar. Durante o processo de alfabetização, pode ser que esse processo de leitura seja mais demorado para algumas crianças, dependendo do nível de cada uma. A gente pode notar que em alguns momentos a criança vai demorar mais para decodificar uma palavra inteira, porque ela perde tanto tempo nas sílabas que ela esquece qual foi a sílaba anterior que ela leu. Isso acontece porque há uma sobrecarga na memória de trabalho, então ela não consegue salvar a última sílaba que ela acabou de ler. Isso é um processo normal que acontece com toda criança e vai passando com o tempo. Mas para que isso passe, a gente precisa exercitar a leitura. De acordo com cada nível de cada criança, a gente vai regular então a complexidade dos textos e a quantidade de palavras. O nosso papel é auxiliar a criança para que ela se sinta segura e confiante durante esse processo de alfabetização. Algumas crianças, justamente por sentirem dificuldade na decodificação das palavras, acabam perdendo o interesse da leitura. Portanto, nosso papel aqui vai ser mostrar o quanto isso pode ser divertido. E por isso é importante também que você escolha textos e livros de acordo com o nível da criança e facilite o máximo possível para que ela consiga realizar as leituras. Eu vou dar então algumas dicas de leituras e de brincadeiras que você pode fazer incluindo a leitura. Vamos lá? A primeira dica que eu vou dar vão ser os trava-línguas. Os trava-línguas são muito divertidos e ajudam as crianças a treinar a decodificação das palavras. Ou seja, o trava-línguas vai ajudar de maneira divertida a criança a ler de maneira mais rápida e a pronunciar as palavras de maneira adequada. Se você não tem um livro de trava-línguas, você pode pesquisar na internet. E tem aqueles que todo mundo conhece, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pode escrever e dá para a criança ler. Outro exemplo não tão conhecido que eu vou ler aqui para vocês é: não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita, e fita mesmo de fato. Você pode procurar aí o trava-língua que você acha mais divertido e propor um desafio em família. Se você quiser, você pode construir um envelope e colocar dentro o desafio. Isso vai tornar todo esse processo mais divertido. E isso pode durar uma semana inteira. Então a criança pode treinar por vários dias para que ela chegue no dia do desafio e consiga pronunciar o trava-língua. E claro, lembre-se de que quanto mais difícil for para ela o processo de leitura, mais você vai facilitar na escolha do trava-língua correto. Para estimular a leitura, você pode também escolher trechos de uma música que a criança goste muito. Pode ser uma música que ela ouve bastante ou uma música tema de um desenho que ela adore. E você vai fazer assim: você vai pegar os trechos da música e vai colocar bem grande e vai imprimir. Você pode também selecionar algumas imagens que tenham a ver com palavras significativas da música para que ela coloque em cima de cada frase. O meu exemplo aqui é da música Eu vi uma barata na careca do vovô. Então eu peguei aqui, eu vi uma barata na, e assim continua. Então eu peguei as imagens da barata, do vovô, imagem de umas asas de borboleta. Então a criança tem que colocar as frases na ordem correta da música,
e depois ir colocando em cima a imagem que corresponde àquela frase que ela construiu. Depois que ela fizer essa construção dessa música por meio dessas frases, ela pode colar em algum cartaz ou em alguma folha e colocar no quarto para ela treinar a cantoria dessa música ou para ficar ali por um tempo para dar mais significado àquela atividade. Tem também aquelas leituras que não são tão convencionais, como esse livro aqui, que é Pequenas Observações sobre a Vida em Outros Planetas. Nesse livro, cada planeta tem uma explicação diferente sobre como ele é, e são planetas muito exóticos. Por exemplo, o planeta Samba, o planeta Claro, o planeta Poesia. Então é um livro bem legal, com os textos bastante diversificados para você rir e brincar com a criança. Outra dica que as crianças gostam muito são livros de curiosidades, como esse aqui, ó, O Dúvida Cruel do Manual do Mundo. Nele, as crianças vão encontrar várias respostas para perguntas super interessantes, mas não tão convencionais. Como essa aqui, por exemplo. O que acontece se colocarmos um peixe do mar na água doce? Ou, por que a gente chora quando está muito feliz? Ou então, por que os planetas são redondos? Então, tudo isso ela pode ler aqui nesse livro. Outra dica bem legal de livros são livros que falam sobre animais. Como esse aqui, por exemplo. Como, onde e por quê. Então aqui tem vários tipos de animais e a criança pode pegar e escolher o preferido dela. Tem várias curiosidades legais sobre peixes, sobre aves, sobre répteis. Outra coisa legal é que esses livros investem muito no visual e isso costuma chamar bastante a atenção das crianças. Outra dica legal são livros que falem sobre as mulheres incríveis. Esse aqui é um livro super simples, bem baratinho, que ele conta a história de algumas mulheres e no final do livro tem um jogo que você pode recortar e jogar com as crianças. Então esses livros também são bem legais, livros que têm uma proposta de leitura e de jogo no final. E tem também os livros convencionais de história que você pode trabalhar muita coisa, como esse aqui, O Carteiro Chegou. Nele existem vários tipos de cartas, de textos, de diversos gêneros textuais. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre atividades para fazer com esse livro aqui. Aqui, por exemplo, tá um exemplo de uma carta que a bruxa recebe pelo correio do carteiro. A carta que ela recebe também vem dentro desse envelope. Então, a gente pode ler com as crianças. Tem carta para princesa, tem carta para cachinhos dourados. E agora vai uma dica para você que também quer algumas atividades para fazer com a criança. Eu indico esse livro aqui que se chama Atividades para o Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Nele você vai encontrar atividades diárias que você pode fazer com a criança para desenvolver a inteligência emocional. Uma atividade legal que tem nesse livro, por exemplo, é a do semáforo, em que a criança vai utilizar o semáforo como estratégia para adequação das emoções negativas. Então aqui no vermelho tem o pare, no amarelo tem o respire fundo e no verde é explique o problema e como se sente. É uma estratégia que ela pode usar quando ela estiver sentindo emoções muito ruins ou que ela estiver se sentindo muito brava, e o semáforo vai ajudar ela a se organizar emocionalmente. Além disso, esse livro contém dicas de como fazer relaxamento com as crianças, dicas de atividades de valorização do próprio corpo e muito mais. E aí você vai dizer pra mim, mas Rafa, eu gostaria muito que o meu filho lesse, mas eu não tenho dinheiro nesse momento para comprar todos esses livros. Uma dica para você que não tem como investir nesse momento é procurar os livros do projeto Leia para Mim, do Itaú. Então, eles entregam na nossa casa de maneira gratuita os livros da série do momento. Então, esse aqui são alguns dos exemplos que eu tenho desse projeto. Além disso, tem aquelas dicas iniciais que eu dei sobre os trava-línguas que estão disponíveis na internet. Tem também as músicas que você pode imprimir ou escrever mesmo e dar para a criança ler. Vocês podem também construir juntos um trecho de uma música, uma frase que a criança mais gosta e podem recortar de jornais e de revistas as palavras que vocês vão precisar para fazer esse trecho da música. O importante é usar a imaginação, se divertir com a criança e mostrar para ela o quanto isso pode ser divertido. Nesse processo a gente também descobre o quanto a gente gosta de estar em contato com todo esse universo infantil e de literatura tão boas que existem aí para as crianças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários para dicas dos próximos vídeos e até breve!